O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. O ex-prefeito de Santo André, cidade do ABC Paulista, foi assassinado em 2002. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Um publicitário que sacudiu a política brasileira em 2005, durante as denúncias do mensalão. Marcos Valério foi condenado a mais de 50 anos de prisão por pagar propina a parlamentares que compunham a base de apoio do governo do ex-presidente Lula. Agora, o mesmo personagem está de volta e pode trazer mais uma peça para o Ministério Público esclarecer um crime que até hoje é controverso. O assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Em janeiro de 2002, Celso Daniel foi sequestrado depois de jantar na capital paulista, ao lado do empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Era ele quem dirigia o carro, que foi seguido pelos bandidos. Armados, eles conseguiram levar Celso Daniel. 2 dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado com 11 tiros, numa estrada de terra em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo. Celso Daniel era uma figura importante no partido e seria o coordenador da campanha do PT na eleição de 2002. Na época, Sombra passou a ser o principal suspeito. Ele teria planejado o assassinato porque o prefeito queria pôr um fim no esquema de cobrança de propinas de empresas de transporte em Santo André. Sombra sempre negou o crime e morreu de câncer em 2016. A polícia concluiu a investigação como crime comum e apontou como responsável uma quadrilha da região especializada em sequestros. A família de Celso Daniel nunca acreditou nessa versão. Um crime de mando planejado de uma espécie de máfia que se instalou na prefeitura. E aí isso precisa ser investigado. O Ministério Público de São Paulo reabriu no ano passado a investigação sobre a morte de Celso Daniel. Os promotores nunca concordaram com a tese da polícia de que o assassinato do prefeito foi um crime comum de sequestro. Os depoimentos de Marcos Valério fazem parte dessa nova investigação, conduzida aqui por Roberto Vider Filho, promotor que atuou no caso na época. O processo corre em segredo de justiça. A Record TV teve acesso ao depoimento prestado por Marcos Valério à Polícia de Minas Gerais. Valério disse que em reunião com João Paulo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, tomou conhecimento da profundidade e da extensão das ameaças ao então presidente Lula, ao ministro José Dirceu e a Gilberto Carvalho. O deputado professor Luizinho havia relatado detalhes sobre a morte de Celso Daniel e a existência de um dossiê sobre as arrecadações ilícitas que eram feitas pelo Partido dos Trabalhadores na Prefeitura de Santo André. Valério disse que, ao participar de uma reunião com Ronan Maria Pinto, Silvio Pereira e Breno Altman, Ronan deixou bem claro que não iria responder pelos fatos sozinho e que iria apontar Lula como mandante da morte do prefeito. Marcos Valério disse ainda que, após 2005, Lula indicou seu homem de confiança, Paulo Okamoto, para intermediar um diálogo e que, durante uma discussão, Okamoto o ameaçou, dizendo que havia muitas pessoas no PT que desejavam que fosse feito com ele o mesmo que fizeram com Celso Daniel. E que esse incidente deixou claro que havia um envolvimento da cúpula do PT e do presidente Lula na morte do prefeito. Em 2016, Marcos Valério já tinha falado sobre o caso Celso Daniel em depoimento à Justiça Federal do Paraná. Ele revelou a conversa que teve com o então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, a respeito da suposta chantagem que Ronan Maria Pinto estava fazendo à cúpula do PT. O termo certo é chantagem mesmo. Mas o senhor ouviu isso do senhor Silvio Pereira ou deles? Não, senhor. Ouvi do senhor Silvio Pereira, não do senhor Ronan, do senhor Silvio Pereira. E a primeira conversa dentro do Sofitel Hotel, na lanchonete do lado de fora, foi explícito isso, que os ministros José Dirceu, o presidente Lula e o senhor Gilberto Carvalho estavam sendo chantageados.
O empresário Ronan Maria Pinto foi preso em 2017 pelo envolvimento no esquema de corrupção do setor de transportes de Santo André. Marcos Valério falou também sobre o contrato de empréstimo assinado entre o Grupo Chaim e José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O dinheiro seria para pagar Ronan Maria Pinto, que logo depois comprou o jornal Diário do Grande ABC. Valério disse que tinha medo de falar sobre o assunto por causa da periculosidade dos envolvidos no caso. Nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? Sim, senhor. O que aconteceu? Como é que você descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. O advogado de Ronan Maria Pinto disse que as declarações de Marcos Valério são falsas. Uma tentativa desesperada de conseguir uma colaboração premiada a qualquer custo e com qualquer informação, mesmo que não esteja sustentada por uma prova documental ou outras testemunhas que sustente. Em nota, o PT também afirmou que Marcos Valério mente. O ex-ministro Gilberto Carvalho diz que não conhece e nunca falou com Marcos Valério e que o mesmo vale para o ex-presidente Lula. E acrescenta: tomarei medidas judiciais para que o senhor Marcos Valério pague por mais este crime que cometeu. Também em nota, Paulo Okamoto disse que Marcos Valério repete declarações mentirosas e sem provas, que já foram investigadas e arquivadas pela Justiça. Para a família de Celso Daniel, a reabertura é motivo de esperança de que o caso finalmente tenha um ponto final. É um caso que a gente gostaria de ver elucidado. Essa sempre foi a batalha nossa, né? Que tudo fosse investigado, porque as circunstâncias foram sempre muito obscuras.